Bem-vindos ao End Talk, um podcast dedicado ao universo da engenharia. E essa temporada está sensacional. A gente está trazendo cada tema aqui muito interessante, que é assim, de relevância para a nossa sociedade de um todo. E hoje a gente vai estar trazendo aqui um cara que vai estar falando sobre periculosidade e insalubridade. Só quero dizer aqui, primeiro, agradecer, né, ao CREA e ao INEA, em colaboração aos dois, né, que esse podcast está sendo criado aqui. E hoje, para falar sobre esse tema, a gente trouxe aqui o Gedeon. Gedeon, seja bem-vindo ao Wind Talk. Obrigado, Edgar, Inéia, CREA, né, pela participação em mais um podcast e poder também compartilhar um pouco aí do conhecimento referente à insalubridade, periculosidade, o mundo da segurança do trabalho. É isso aí. E o Gedeon já esteve presente aqui na primeira temporada, né, Gedeon? Falando Isso. sobre um assunto também muito relevante. E hoje a gente vai falar sobre esse assunto aqui que gera muita polêmica, né? Sim, sim. Assunto bem interessante, principalmente para dúvidas de muitos trabalhadores, né? É um Muito. questionamento diário dentro É, das indústrias, do canteiro de obra, dentro do ambiente de trabalho em si. tá. E para vocês que estão nos assistindo aí, que não sabem, né, se tem direito ou não à periculosidade ou insalubridade, o Gideão vai tirar todas as nossas dúvidas aqui agora. Vamos começar só falando primeiro o que é insalubridade e o que é periculosidade? Sim, sim. Primeiramente, eu gosto muito de pegar a sua palavra na origem, na forma semântica, né? Quando a gente vê o significado da palavra insalubridade, a palavra insalubridade, ela significa um trabalho não saudável, né? Então, é uma palavra que provém do latim, quer dizer que é um trabalho que ele vai te adoecer com o tempo. Então, é um trabalho que não é saudável. Então, isso é o significado da insalubridade. Aquele trabalho que com a exposição, no decorrer do tempo, ele vai te adoecer e vai te levar à morte, né? Diferente do trabalho periculoso, que é a periculosidade. A periculosidade é aquele ambiente de trabalho que ele pode te gerar um dano físico, uma lesão e até mesmo a morte de imediato. Então, esses são os dois mundos, insalubridade e periculosidade. Insalubridade é regido pela NR15, uma norma regulamentadora do Ministério do Trabalho, e a periculosidade pela NR16 também do Ministério do Trabalho. Ok. Vamos colocar alguns exemplos mais práticos aqui. Que tipo de profissional está exposto, por exemplo, a essa questão de insalubridade? Para dar alguns exemplos, a gente? Sim, são vários, né? Como eu disse no início, a insalubridade, como ela é regida pela NR15, a NR15 tem 14 anexos, ou seja, são agentes químicos, físicos e biológicos. E ali é dividido de forma quantitativa e de forma qualitativa a sua exposição. O que é quantitativa, né? Quantitativa é aquele risco que você consegue mensurar, medir ele dentro do ambiente de trabalho. E qualitativa é somente a exposição. Por exemplo, vamos dar um exemplo de cada uma das situações aí. No risco biológico, dentro de um hospital, a NR15, no anexo 14, ela determina que quem trabalha na área hospitalar deve receber o adicional de insalubridade, de 20%. Mas se você tem contato com pessoas com doenças infecto-contagiosas, você vai ter direito a receber o adicional de 40%. Entendeu? Tá, esses 20 ou 40% isso é em cima do salário mínimo? Salário mínimo, Salário né? mínimo. E até bom essa pergunta, né? Que a gente consegue, só para ficar mais claro, Uhum. insalubridade é determinado em cima do salário mínimo. Então, ela é dividida em 10, 20 e 40% do salário mínimo. A periculosidade é em cima do salário base, né? O que é o salário base? Hoje o salário mínimo é 1.518, Uhum. mas eu recebo R$ 2.500 na carteira, né? Que é o que todo mundo conhece. Então, a periculosidade ela vai ser 30% dos R$ 2.500. Entendi. Já a insalubridade, se eu recebo 2.500, se for 40%, vai ser 40% de 1.518, independente do valor que eu recebo. Tá, beleza. Tem mais alguns exemplos pra gente pegar aqui sobre insalubridade? Temos vários. Atividade exposta a ruído. Então, é um agente que ele é quantitativo. Então, a NR15, no anexo 1, ela tem uma tabela e a exposição ao ruído acima de 85 decibéis para uma jornada de 8 horas, a pessoa já tem direito a receber o adicional de insalubridade de 20%. Vamos pegar outros agentes aí que são quantitativos. Vibração também, que está dentro da NR15. A pessoa vai receber esse adicional de insalubridade.
qual atividade? Vamos pegar aí quem trabalha com máquina. Geralmente, quem trabalha exposto à máquina, vamos pegar a área da construção civil, uma atividade de betoneira. Quem opera a betoneira. Se ele opera uma betoneira o dia inteiro, eu não posso te afirmar a quantidade de decibéis, porque isso vai depender muito do ambiente de trabalho, da máquina, da manutenção que essa máquina recebe. Então, isso é muito variável. Mas, na maioria das vezes, ultrapassa o limite de tolerância. Então, nós partimos para esse campo. Da mesma forma, a vibração, né? E outros agentes também ligados aos agentes físicos, que é ruído, calor, frio, umidade, radiação ionizante, radiação não ionizante. São agentes físicos que dão direito à atividade insalubre, a receber esse percentual, se não controlado, né? Porque aí também nós partimos para uma medida de controle. A primeira prioridade quando uma atividade ela é insalubre é proteger o trabalhador. Porque se eu estou trabalhando num ambiente que ele não é saudável, ele vai me adoecer, vai me matar, eu preciso proteger. Então, a primeira situação é traçar as medidas de proteção coletiva, administrativas e o EPI, que vai eliminar esse adicional. Aí, no caso, tem uma empresa, quero buscar um engenheiro de segurança do trabalho para fazer isso. Você faz uma perícia? Como é que funciona o trabalho? Isso, até a própria NR, né? Ela fala, antes estava dentro da NR2, mas vem essas alterações, né? Dentro da norma, essas mudanças constantes com a evolução do trabalho. Antes, a própria inspeção do trabalho fazia uma visita e também era obrigatório alguém da área de segurança. Ainda tem essa obrigatoriedade, né? Mas toda empresa, se ela tem trabalhadores em regime seletista, na CLT, com carteira assinada, ela vai precisar cumprir algumas exigências básicas, né? Que é fazer um programa de gerenciamento de risco, determinar quais são os exames de acordo com o risco e esse laudo que é o LTCAT e o laudo de insalubridade e de periculosidade que vai determinar o percentual ou as medidas de proteção. Tá. Só fazer uma diferenciação, assim, algum exemplo que você pode estar falando, por exemplo, esse de 20% e outro de 40%, só para dar uma exemplificada para gente? Sim, sim. Eu citei primeiro aqui com relação ao ruído, né? O calor, por exemplo, exposição a calor. Temperaturas extremas. Teve uma alteração na NR 15, né, e na NR9, dentro do seu anexo, e também na NHO 06, que fala sobre o calor. E ali ela trouxe agora os limites de tolerância do calor de acordo com a atividade. Antes eu tinha limite pré-estabelecido. Por exemplo, uma exposição a uma temperatura acima de 30 graus, a pessoa já estava trabalhando em uma atividade insalubre. Agora não. Agora ela veio essa alteração, essa mudança, uma exposição, por exemplo, a 26 graus, dependendo da atividade que esse trabalhador desempenha, se era uma atividade pesada, exposto a calor artificial. Essa atividade é insalubre. Tem que ser artificial, então, né? Artificial. Não a luz solar. Calor, veio uma constante mudança na norma. Em 2017 teve uma alteração, porque antes considerava, né, o calor artificial, aí, o calor natural, depois somente o artificial, e agora está uma briga de novo aí para voltar esses parâmetros, porque a nossa região é uma coisa, mas quando você vai para a região norte, nordeste, aí, né, a temperatura é 35. Rio, né? Já chegou a 40 graus, então Então, por isso que eu vou pensando, e aí, como é que fica essa situação nessas regiões? Porque realmente é complicado. Tá, a gente falou então sobre insalubridade, agora vamos dar alguns exemplos de periculosidade. Sim, periculosidade, né? Os trabalhos periculosos, nós temos atividades com inflamáveis, né? Em posto de combustível. Né? Quem trabalha em posto de combustível, ele faz esse direito. O trabalho periculoso, diferente da atividade insalubre, que eu não falei no início, né? Atividade insalubre, a exposição ela é quantitativa e qualitativa, e eu tenho que proteger o trabalhador. Né? A primeira medida que eu tenho que adotar é proteger esse trabalhador. O trabalho periculoso, não. Se ele trabalha nessa atividade periculosa, ele já faz jus o direito de receber. Por exemplo, se eu trabalho no posto de combustível, ou num raio de 7,5 metros
dele. Ah, eu tenho um escritório. Eu trabalho dentro do escritório, mas esse escritório, ele está nesse raio de 7,5 metros, então ele vai fazer jus a receber essa periculosidade, né? Trabalho com explosivo, agora recentemente também saiu aí na norma agora com a última alteração, o trabalho para agente de trânsito. Também foi considerado um trabalho periculoso. Então, esses trabalhos, dentro da NR16, eles são considerados trabalhos que o trabalhador ele faz jus a receber a periculosidade. Por quê? Porque ele corre o risco de morte. Quem trabalha com combustível inflamável, transporta, faz abastecimento, nós já vimos vários acidentes aí com explosão, incêndio, né? Com explosivo, a mesma coisa, quem manuseia, quem produz, né? Trabalha na indústria, mesmo sentido. Recentemente, uma fábrica no Paraná, ela explodiu, teve trabalhadores ali que vieram a óbito. Então, é um trabalho que expõe a vida do trabalhador ao risco de morte iminente. Aí você falou, por exemplo, de questão de combustível. Então, o frentista tá dentro disso aí também. E eu vou falar que tem a questão de quem faz o abastecimento com frequência também tem direito a isso. Sim, quem faz o abastecimento, por exemplo, você tem vamos pegar uma fazenda, né? A título de exemplo. E dentro dessa fazenda, eu tenho um tanque de combustível. Isso é muito comum. Eu tenho um tanque de combustível de diesel. Mas aí quem faz o abastecimento do veículo é o próprio motorista. Então ele faz jus ao recebimento da periculosidade. Quem está nos ouvindo, então, é muita gente. Viu? A gente pega aqui na região, tem muita gente assim. Sim, sim. É uma coisa simples, mas a pessoa talvez não dá tanta importância, né? Mas é o risco que se corre. Tá. Aqui também a gente tem muita gente que trabalha nessas linhas vivas, né? Eletricista, Eletricista, então sim. Eles também têm esse Também direito. faz eletricista, né? Quem trabalha em alta tensão, não, a extra baixa tensão ela é descaracterizada quanto ao recebimento da periculosidade, mas a baixa, a alta tensão, todas faz jus ao recebimento. Tá. Gedeon, agora vamos para a questão de construção civil. Principalmente relatos da CEMIG, que a gente consegue ver alguns aí, né, que saem na mídia. Acontece muito acidente dentro de construção civil. Por exemplo, eu acho que é muito comum o cara trabalhar com essas vigas de ferro, né? Levanta a viga, levanta ela para o alto e bate às vezes na alguma fiação, alguma coisa. Ou ele morre eletrocutado, ou ele morre desesperado até pela queda, né? Então isso acontece muito. Sim. Como que fica essa situação, no caso do cara trabalhador da construção civil? Olha, já foge desses dois assuntos que nós estamos falando, de insalubridade e periculosidade. É um acidente de trabalho, né? A atividade da construção civil, ela precisa adotar medidas de proteção para o trabalhador, né? Se for o caso, nessa situação, ele precisa contatar a CEMIG, se ele vai fazer alguma movimentação e tem esse risco, para a CEMIG adotar as medidas de proteção nesses fios, né, energizados, para o trabalhador e o empregador também, para aquela atividade que ela possa ser desenvolvida de uma forma correta, sem acarretar risco ao trabalhador e a terceiros. Isso acontece muito, né? Acontece. E assim, até de forma invertida, acontece muito o acidente e também a não comunicação. Né? Essa medida é uma medida de proteção que ela precisa ser adotada e precisa ser comunicada. Eu já trabalhei em construção civil e numa situação dessa, nós solicitamos a CEMIG para fazer essa mudança ou a desenergização dessa área para essa movimentação. Demorou semanas, né? Desculpa a CEMIG que esteja me ouvindo aqui, mas talvez essa também seja uma das... do cansaço de quem é empregador na área da construção civil de adotar medida e saber que vai atrasar a demanda dele, um pensamento incorreto, mas que ele pensa que eu vou atrasar minha obra já mais tantas semanas por uma situação que eu posso ir tocando aqui. Já tem tantas coisas que atrasam, né? Tem mais uma. Agora, a gente vê também a questão do próprio trabalhador ali. Os trabalhadores de construção civil, eles são muito, assim, acelerados, né? Às vezes pegam uma empreitada, alguma coisa, querem fazer tudo na correria. Então, acontece muito acidente por isso também, né? Quando a gente pega o índice hoje de acidente na construção civil, a construção civil é o recordista de acidente no Brasil e no mundo, né? O que mais acontece acidente na construção civil. Tanto é que o grau de risco, né? Hoje nós temos o grau de risco 1, 2, 3 e 4. O grau de risco para a construção civil é o maior.
É. Agora, a gente tem a periculosidade e a insalubridade. Um trabalhador pode receber os dois ao mesmo tempo? Não, Não. não. Tanto a NR16 quanto o artigo 193 da CLT, ele diz que o trabalhador ele pode optar por receber a insalubridade e a periculosidade. Vou exemplificar aqui. Vamos pegar um exemplo de um frentista, Uhum. né? O frentista ele tem essas duas exposições, porque ele tem contato com um produto químico que é a gasolina ela tem um composto químico que chama benzeno, que dentro do benzeno ele tem um composto que é chamado hidrocarboneto aromático, que ele é cancerígeno, então ele tem contato com esse combustível, então ele deveria ter o direito de receber insalubridade. Uhum. Mas ele também tem direito a receber a periculosidade pelo risco de explosão que tem no ambiente de trabalho dele, que é no posto de combustível. Ele pode escolher Aí fica a receber carga do do trabalhador. Ele pode escolher receber insalubridade ou ele pode escolher receber a periculosidade. Nesse caso, a maioria escolhe receber a periculosidade. Por quê? Porque ela está em cima do salário base dele. Uhum. E a insalubridade vai receber em cima do salário mínimo. Então, é melhor para ele receber 30% de 1.800 do que 40% em cima de 1.518. Então, às vezes, ele faz essa matemática ali e ele prefere receber em cima do seu salário base. Perfeito. A gente tem uma perguntinha interna aqui que o pessoal mandou pra gente, que é a seguinte, ó. Qual que é o entendimento consolidado pela súmula 448 do TST em relação à insalubridade? Bom, um assunto muito interessante, viu? A NR15, no anexo 14, ela trata dos agentes biológicos. E aí, quando nós olhamos para a primeira parte ali, que é a exposição a 40%, quem tem direito a receber 40% por contato com risco biológico, ela especifica ali coleta de lixo e industrialização. Então, quem faz coleta de lixo e industrialização de lixo? Basicamente, quem? Quem faz a coleta de lixo na rua ou faz a industrialização desse lixo, como reciclagem, né, e algo dessa natureza. A súmula 448, depois de muita discussão nos judiciários, a súmula é um entendimento do juiz, do judiciário. Então, o que ele entende sobre o assunto? Então, ele entendeu que as atividades de limpeza de banheiro, de grande circulação, faz jus ao adicional de insalubridade de 40%. Então, onde tudo isso nasceu? Só para a gente entender um pouco. Isso nasceu em uma ação no Banco do Brasil. Então, uma funcionária que fazia essas atividades ali de limpeza de banheiro, ela conseguiu provar que ela limpava o banheiro e ela coletava o lixo do banheiro. Uhum. Porque a NR15, no anexo 14, ela não prevê isso, não prevê limpeza de banheiro, ela não prevê limpeza de ambiente. Ela tem as atividades específicas, como trabalho em hospitais veterinários, quem trabalha na área frigorífica com contato com animal com doença infecto-contagiosa, com carbunculose, brucelose, tuberculose. Então, ela traz atividades específicas. Uhum. Aí, essa ação moveu esse entendimento e várias outras pessoas foram ingressando na justiça e trouxe esse entendimento, o entendimento virou uma súmula, que é a súmula 448 do TST. E apesar, né, dessa súmula trazer um entendimento de limpeza de banheiro, coleta de lixo e limpeza de banheiro com grande circulação, ficou ainda uma interrogação. O que é grande circulação? Não especifica uma quantidade. Não especifica. Aí isso ficou muito assim, apesar de ser contrário a isso, viu, Edgar? Ficou muito à mercê do entendimento do juiz e daquilo que o perito passa para ele. E em muita situação, o próprio perito, numa perícia trabalhista de insalubridade, ele utiliza como base a súmula 448 para ele caracterizar ou não a insalubridade. Porque, por exemplo, vamos só dar
dois exemplos aqui, talvez até seja questão de entendimento, né? Vou pegar, sei lá, um restaurante onde a faxineira lá sempre lava o banheiro lá e tira o lixo. E vou pegar, sei lá, uma escola onde a faxineira também faz esse mesmo processo. Sim, São dois entendimentos diferentes. Provavelmente o da lanchonete não entraria nesse caso. Já o da escola, sim, mais ou sim, menos. exatamente. Porque ali você pega uma escola, existe um projeto de lei no Senado de 2023 que ele tenta esclarecer um pouco do que é grande circulação. Isso ajuda um pouquinho a turma da segurança, né? Uhum. Ela traz como entendimento que grande circulação é acima de 20 trabalhadores. Porque ficava nessa dúvida, é 20, é 40, é 10, o que é grande circulação? É muito subjetivo. Mas, Grande circulação para você pode ser uma coisa, para mim eu posso ter um outro conceito de grande circulação, né? E esses entendimentos subjetivos dificultam muito o andamento da segurança. E é muito bacana a engenharia da segurança do trabalho, porque quando você fala em engenharia, você está falando de exatas. Mas a engenharia, ela juntou com norma, e agora você tá falando de leis. Você pega aquilo que é exato com lei, a coisa dificulta. é. Agora, em relação à questão dos laudos periciais, qual que é o impacto que essa súmula, no caso, trouxe para vocês aí? O grande problema, como eu acabei de dizer, é a interpretação pericial. Porque o que é a perícia? Quando nós falamos da perícia, a perícia ela é é- é um exame técnico, porque o juiz ele não pode ir à frente de trabalho. Então ele vai nomear um engenheiro, um profissional que tem competência para a realização desse trabalho. Então esse perito ele entende que ele tem competência técnica e científica para ele fazer o levantamento embasado nas normas técnicas, né? E o perito ele é os olhos do juiz ali dentro do ambiente de trabalho. Então ele como se fosse o juiz, representando o juiz ali, Uhum. né? Só que uma pessoa com conhecimento técnico. O grande problema é quando o engenheiro ele quer usar de súmula, porque súmula é entendimento. Súmula não é lei, não é normatizado. E ele quer colocar isso como legislação. Então isso traz um impacto porque muitas vezes o empregador, ou até mesmo o próprio empregado, ele pode ser lesado com essa situação. Sim. Né? Na maioria das vezes o empregador, porque ele vai entender que ali tem 10 grandes circulação para ele é 10, ainda é um projeto de lei, então ele determina que aquela atividade ela é insalubre. Tá. Agora, quando a gente fala sobre insalubridade, periculosidade, tem a questão também da aposentadoria especial, né? Como que a Isso, gente entraria nisso aí? exatamente. O decreto 3048, ele elenca ali quais são os agentes que dão direito à aposentadoria especial, né? Então, ele determina ali alguns agentes que a pessoa vai aposentar mais cedo. Uhum. Então, algumas atividades com 15 anos de trabalho, outras com 20 anos e outras com 25 anos de trabalho. O trabalhador ele vai poder ter direito a essa aposentadoria especial de acordo com a exposição ao agente, né? É importante a gente observar com relação à aposentadoria especial o tipo de agente, o tempo de exposição e se vai enquadrar dentro dos parâmetros, porque uma coisa é o que nós dissemos aqui, insalubridade e periculosidade, legislação trabalhista, aposentadoria especial, legislação previdenciária. Então uma coisa não anda com a outra, tá? Os parâmetros, por exemplo, a gente brinca muito lá no nosso ambiente de trabalho. A gente faz documentação, que é o LTCAT e PGR. PGR, documentação trabalhista. LTCAT, que é o documento específico para aposentadoria especial. O ruído para ele, para PGR, é uma coisa. O ruído para aposentadoria especial é outra. É o que está dentro do decreto 3048. Eu imagino que para aposentadoria especial deve ser uma quantidade muito maior, né? Ou não? Não, a quantidade Não é a muda? mesma. A mesma. A grande questão é o tempo que a pessoa trabalha, porque aí existe, dentro da legislação, a taxa de dobra. O que é a taxa de dobra?
A taxa de dobra é a quantidade de horas que eu vou trabalhar, de acordo com esse risco, com esse ruído, ele vai subir, né? Então, para ruído trabalhista, a taxa de dobra é Q5. Para ruído previdenciário, a taxa de dobra é Q3. Então, para cada um tem uma especificação. Entendi. Outra pergunta aqui, ó. O que é a NH006? NHO06. NHO06, ela trata sobre calor. Então, ela teve uma alteração recente Calor agora. ou temperatura extrema? Como Não, calor. Só calor. Exposição térmica a calor, né? Ela teve uma alteração recente e as alterações, ela facilitou o entendimento em algumas questões e ela trouxe uma ferramenta muito interessante que você, como profissional, pode consultar. Você consegue ver a temperatura para quem tem alguma dificuldade de verificação, né? Ou até mesmo se a própria fiscalização quiser fazer a conferência, consegue verificar a temperatura daquele ambiente de trabalho de forma online. Então, ela tem um link que ela gera a temperatura daquele ambiente, né? Ela consegue mensurar a temperatura aqui da nossa cidade e da região. Então, isso facilita bastante. Você vai lançar, você vai alimentar com os dados necessários ali e ela vai dar a temperatura. Bacana. Tem outra pergunta aqui de um seguidor aqui que está nos acompanhando, está falando o seguinte, em relação à questão de motos, né? A inserir moto dentro do trabalho, ela também se torna uma periculosidade? O trabalho se torna? Olha, hoje não. Isso foi para as vias judiciais. Na verdade, esse anexo da NR16, ele foi cancelado, né? Pela justiça. Ele não foi revogado. Como se diz no vocabulário atual, ele está em stand-by, né? Então, isso vai muito para as vias judiciais. Tem advogados que vão ingressar na justiça para tentar provar o trabalho periculoso ou não, né? Mas, atualmente, ele foi anulado. Foi anulado, ele não está dentro da NR16. Bacana. Vou chamar a atenção pessoal aqui, né? Para quem quiser estar vendo assuntos interessantes como esse, ou vocês vão entrar lá dentro do Instagram, tá? O Instagram é Ineia_Caratinga, para vocês começarem a seguir lá e ver assuntos assim de extrema importância, principalmente aqui pro nosso nicho aqui de engenharia, tá bom? Inclusive, eu pedi o Gedeon para mandar o Instagram dele. Qual que é, Gedeon? Gedeon Medeiros. Gedeon Medeiros. Tem da sua empresa também? Tem, Caso Consultoria. Caso Consultoria, que fica? Ela fica aqui na Rua Coronel Antônio da Silva. 433. Beleza. Isso. Beleza. E aí você falou também sobre a questão do perito judicial, né? Qual que é, no caso, a participação dele dentro dessa perícia? E como que você... A gente está falando de Brasil, né? Tem essa questão de parcialidade. Como que a gente garante essa parcialidade dele dentro dessa perícia? Olha, essa imparcialidade do perito dentro de uma perícia é de extrema importância. Porque, primeiro, ele é os olhos do juiz naquele ambiente de trabalho. E ele precisa agir de forma a não privilegiar ninguém. Ele precisa entender que o trabalho é científico e técnico. Né? Então, ele precisa fazer os levantamentos adequados dentro do ambiente de trabalho, fazer as avaliações para que o juiz possa enxergar e entender tudo aquilo que aquele trabalhador vivenciou na sua rotina e na sua jornada de trabalho. Então, o trabalho pericial, quando ele é bem feito, ele consegue esclarecer e elucidar para o juiz todas as questões referentes àquela atividade que o trabalhador desempenhava. Porque quando você fala no âmbito de justiça, justiça é jogo de interesse, né? Quem entra na justiça acha que está certo e quem recebeu essa notificação da justiça também se acha no direito de estar certo, né? Ele acha, não, eu fui injustiçado nisso aqui, isso não está correto. Então, o perito ele vai realmente apurar a verdade dentro desse ambiente de trabalho. E quando ele faz esse trabalho da forma correta, da forma técnica, atendendo a legislação, atendendo às normas de higiene ocupacional, como NHO 06, entre as outras que tem, né? Ele vai traçar o parâmetro correto e apresentar a verdade para o juiz. O trabalhador realmente ele estava numa atividade insalubre, realmente fornecia os equipamentos necessários, as medidas eram adotadas da forma correta,
conseguir eliminar, ele vai apresentar isso para o juiz, se sim ou não. O grande problema hoje como você disse, é Brasil, né? Uhum. E acaba que nas perícias, quando o empregador perde a perícia, ele paga a perícia. Mas se o empregador ganha a perícia, ele ganha aquele processo pericial ali, aquele trabalho, quem vai pagar esse valor, os honorários do perito, vai ser o governo. E ele vai arbitrar ali o seu valor, né, os seus honorários periciais. Geralmente, né, o que acontece é que quando ele arbitra um valor, seja um salário, 2 salários ali, se a empresa perdeu, o juiz determina aquele valor. Mas quando a empresa ela ganha, quem vai determinar vai ser o governo e geralmente um valor mais baixo. Interessante, né? E aí o que seria mais interessante? Você procurar um meio, uma forma de caracterizar essa atividade como insalubre. Mas nós temos peritos muito bons, peritos que realmente exercem o trabalho do perito e são imparciais dentro do ambiente de trabalho, né? Mas no Brasil ainda tem muitos que são tendenciosos. Isso é triste falar isso. E a gente está falando do país continental, né? É triste falar isso, mas a pessoa quer de toda forma arrumar um meio e até mesmo distorcer a norma para caracterizar a atividade como insalubre ou como periculosa. E é cada coisa que a gente vê que não é fácil. Certo. Agora, você está falando de questão de EPI, né? Em relação ao EPI, a questão do uso do EPI, isso pode impactar nos valores que são pagos, em relação também a até não chegar a ter que pagar essa insalubridade ou periculosidade? Sim. O item 15.4.1 da NR15 diz assim: o fornecimento de EPI elimina o pagamento. Então, ele cessa o pagamento da insalubridade. Então, se eu forneci um EPI, o EPI ele é adequado, dê as manutenções corretas, esse EPI ele atende, vai conseguir diminuir o nível de risco abaixo do limite de tolerância ou dentro dos parâmetros desejáveis. Esse trabalhador ele não tem direito. Então, eu treinei esse trabalhador, forneci o equipamento, o EPI ele atende aquilo que é necessário, não tem necessidade do pagamento. Caso aconteça, que a gente vê muito empregado fazendo isso, de não estar utilizando o EPI, usar de maneira incorreta, e aí se torna que é um acidente de trabalho. Ou não? Como que funciona isso? Exatamente. Na verdade é o seguinte, se ele utilizar da forma incorreta, ele está expondo a sua vida, né? O trabalho não é saudável, é um trabalho penoso que vai trazer danos para a saúde dele. E eu vou falar uma frase que eu tenho dito muito, principalmente nos artigos que eu escrevo. Eu não sou a favor do pagamento da insalubridade. Todas as empresas que eu passo, as pessoas me questionam: mas eu tenho direito a receber. Se você recebe insalubridade, você precisa fazer uma pergunta: está valendo a pena? Porque o recebimento de insalubridade você está recebendo para morrer. Exatamente. Porque não tem mais meio de proteção. Se você está recebendo essa insalubridade, é porque você está tendo contato diretamente com o risco que vai trazer danos para a sua saúde. E não tem outros meios de proteção. E será que isso é legal para o nosso organismo, para a nossa saúde? Será que é isso que nós queremos? E a maioria, os ambientes que eu passo, o questionamento ele é constante. Mas eu tenho direito de receber. E aí você vai explicar para o trabalhador que muitas vezes ele está recebendo um EPI que vai neutralizar ou eliminar esse risco. Isso é o mais importante para ele. E eu sempre digo para o empregador também. Porque antigamente, na nossa região aqui, tinha uma cultura de dar aumento para o trabalhador em cima de salubridade. Eu sempre disse isso para o empregador: olha, não faça isso não. Dá um aumento de outra forma, e merece o aumento. Mas bonifica ele de uma forma diferente, seja com a premiação, seja com aumento no salário. Insalubridade não é para isso. Porque amanhã você vai poder parar de fornecer o EPI para ele, ele pode parar de usar, não tem questionamento. Ele vai adoecer. E nós queremos o trabalhador por muito tempo. Essa não é a filosofia que precisa ser adotada dentro do ambiente de trabalho.
Agora, eu não sei se você tá fugindo muito assim até da sua bolha aí, mas eu já vi muitos isso, muito, que o empregado ele tá naquele ambiente, ele sabe que ele tá num ambiente de risco e às vezes ele não usa o EPI de maneira correta para depois tentar pegar isso, às vezes, no processo trabalhista, alguma coisa Isso. assim. Isso acontece muito. Muito comum, muito comum. Faz fotos, Uhum. faz vídeos, né? Eu já presenciei muito isso em ação trabalhista. Hoje eu trabalho muito com assistência técnica, né? Porque a empresa de consultoria, você tem os clientes, você precisa só dar o apoio necessário nessas perícias, né? Como assistente técnico. Isso é muito comum. Vivenciei meu período todo nessa área, vi muito isso. A pessoa negligenciar, né? É por isso que é importante um processo de gestão, que é o que a NR1 exige, que é o gerenciamento de risco ocupacional. Não é só fornecer um EPI. Você Uhum. precisa treinar. A NR6 determina isso, né? A NR6 fala sobre o fornecimento, sobre o EPI, né? E ali dentro fala sobre como que você tem que fornecer esse EPI e responsabilidades do empregado, do empregador, do fabricante e até do Ministério do Trabalho, de todos, né? E dentro desse tema aí do uso do EPI, né? O profissional de SST, o empregador e até mesmo o próprio empregado, ele precisa saber quanto tempo tem, qual a validade desse EPI. Por exemplo, um protetor de plug. Ele não vai durar, não vai ter eficiência para proteger o ruído por um ano. E tem pessoas que ficam com aquele EPI. Me lembro de uma empresa que eu fui, eu perguntei ao trabalhador e tinha um protetor de concha nesse perfil aqui. Aham. Falei, quantos anos você tem esse protetor? Ah, já tem uns 7 anos. Então ele já perde a eficiência. A pessoa está se enganando, né? É muito comum. E é muito comum também as pessoas pensar que está enganando um empregador ou um profissional de SST e está se enganando, de usar ele da forma inadequada para tentar burlar a norma ali, mas ele está se enganando porque está se expondo ao risco e correndo o risco de adoecimento. O que eu mais vejo o empregado geralmente usa aquilo só na hora que o patrão chega ou alguém chega, né? Tá lá, fica aqui, na hora que o patrão chega, já coloca pra. Exatamente, Acontece exatamente. muito, né? E se ele soubesse, né, dos danos que isso tem para sua saúde, trabalho não saudável, se tem um risco, e o que eu digo é o seguinte, sempre falo isso com meus alunos, o EPI ele é a última medida. Se você está utilizando o EPI é porque não tem outra forma de proteção. Então, seu corpo vai ser essa barreira e ele vai receber todo esse impacto desse risco. Agora é diretamente no seu corpo. Não tem mais medidas. Então, o EPI ele é a última medida para tentar eliminar ou neutralizar esse risco no seu organismo. Se você deixou de usar, agora você está em fonte direta ali com a gente. Perfeito. Agora, quais são os documentos e laudos técnicos que a gente precisa são necessários, né, para comprovar a insalubridade e periculosidade? Para insalubridade e periculosidade, né, primeiro passo, você vai fazer um programa de gerenciamento de risco, é o PGR, né? Você precisa de gerenciar esse risco. E ali, dentro do PGR, ele vai indicar a intensidade desse risco, se ele for quantitativo, ou a exposição, né, qualitativa ali, de acordo com o risco físico, químico e biológico. Através dele, também, você vai criar o LTCAT, que é o Laudo Técnico das Condições do Ambiente de Trabalho. Esse documento é o que dá base para a aposentadoria especial, tá? E ele vai para o E-Social, no evento 2240. E nós temos os outros dois, que é o que determina o percentual. Se a atividade ele é periculosa, eu tenho o laudo de periculosidade. Se a atividade é insalubre, eu tenho um laudo de insalubridade. Entendi. Perfeito, Gerão. Cara, eu vou deixar um espaço agora para você fazer algum agradecimento ou mandar algum agradecimento para alguém ou falar alguma coisa que a gente não chegou a falar aqui. Pode ficar à vontade, tá? O espaço é seu aí. Eu vou só complementar minha fala, né? Como a gente falou sobre insalubridade, Uhum. aposentadoria especial, né? O E-Social ele veio também para tentar equilibrar isso, né? Até pouco tempo atrás, as pessoas iam ingressar com o pedido de aposentadoria especial
simplesmente ela dizia o seguinte: olha, eu trabalhei a vida inteira exposto a um ruído de 85 decibéis, 87 decibéis, sem proteção, ou até mesmo com proteção, porque dá o direito, né? Apesar de uma mudança agora do STF, não é o assunto do momento, mas não tinha um parâmetro, um equilíbrio que realmente aquela pessoa trabalhou esse período todo. Então, ia lá, fazia o PPP dele, que é o perfil profissiográfico previdenciário, e ele ingressava e ele conseguia. O que aconteceu nesse período? Houve um rombo no INSS. Por quê? Talvez a pessoa não trabalhou aquele tempo todo e ele conseguia. Agora o E-Social, ele colocou uma trava nisso. Por quê? Se eu tenho direito à aposentadoria especial, eu também preciso contribuir para isso. Eu não, a empresa vai contribuir. De acordo com o tempo, se é 15, 20, 25, ela vai contribuir 6, 9, até 12% aí na folha de pagamento desse trabalhador, para ele ter direito de aposentar mais cedo também. Perfeito. Cara, bacana demais. Não, eu queria agradecer pela presença, eu acho que foi sensacional. A gente tem muito aqui, principalmente estudantes, né, de engenharia que acompanham a gente. Eu acho que são temas que fazem o pessoal entender que existe um leque, um universo, né, de possibilidades aí depois que eles se formarem. Sua área é muito vasta, né? Cara, sensacional. Obrigadão mesmo pela participação aí, tá? Eu que agradeço mais uma vez aí, o INEA, o CREA, né? Pela possibilidade, mais uma vez, a gente poder discutir esses assuntos que são relevantes e de muitas dúvidas, né, na sociedade, e principalmente no meio dos próprios profissionais que têm entendimento diferente, a gente poder discutir um pouco desse assunto é muito bom. E agradecer você também pela oportunidade aí, mais uma vez, a gente poder estar conversando um pouco mais sobre segurança, agora sobre insalubridade, periculosidade, aposentadoria especial, e me coloco à disposição para a gente estar mais vezes aí discutindo esses assuntos. Com certeza, imagino que a próxima temporada já deve estar confirmada, porque tem muito assunto, né? Vou agradecer novamente, né, a colaboração entre INEA e CREA por trazer assuntos tão relevantes para a gente aí. Quando eu fui tirar o meu CREA, né, eu saí da faculdade sem... Se eu tivesse essa oportunidade que muitos estudantes estão tendo aqui, por exemplo, eu sairia outro profissional lá, entendendo que tem outras possibilidades, né, não ser aquelas que eu via. Então isso aqui está sendo uma escola para mim e para muita gente, né? Inclusive até os profissionais que já passaram por aqui, estão vendo tanta coisa diferente aí, que estão abrindo a mente, né? Valeu mesmo. Novamente, vou pedir o seu Instagram para falar pro pessoal aí. Meu Instagram é Gedeon Medeiros, né? Também tem o LinkedIn também. Todos são Gedeon Medeiros. Nome mais fácil aí, né? E da empresa, Caso Consultoria Ocupacional lá. Segue a gente tem postado muito conteúdo de relevância com assuntos, né, interessantes para o meio de dúvidas, né, da sociedade, dos profissionais, bacana. Acompanha a gente lá. Perfeito. E vou chamar o pessoal para acompanhar também o Instagram lá do INEA, né, INEA_Caratinga. Sigam lá que vocês vão ver, além do Gedeon lá, né, esse episódio vai ser fracionado depois em cortes, vai para lá. Outras dezenas de profissionais aqui da nossa região e estão realmente fazendo toda a diferença, tá? Obrigadão mesmo pela presença, pessoal. A gente vai ficando por aqui. Até o próximo episódio do Age Talk. Até mais. Tchau, tchau.